ganhou ou comprou uma orquídea maravilhosa e agora tá com medo de regar, porque lá na loja te falaram que orquídea gosta de pouca água, né? Vou te explicar então os principais erros. Primeiro deles, orquídea gosta de muita água. O vendedor que fala que orquídea gosta de pouca água sabe nada, tá? Orquídea é planta tropical. Elas gostam de crescer em locais, tanto no chão quanto nas árvores, onde tem bastante umidade no substrato, no tronco da árvore, no chãozinho e também no ar. Então esquece essa história de a orquídea não gosta que molhe muito. O que ela não gosta é do que você acabou de fazer, de água parada nas raízes. Primeira coisa que você vai fazer, tirar a moça do enfeite e se livrar de molhar num vaso sem furo, tá? O vaso é lindo, mas não tem furo. Então, ó, isso serve só de peça decorativa. Quando eu for molhar essa lindeza, eu venho numa torneira e dou água para a folha em abundância. Vou chover nela. Vou deixar escorrer água frente e verso da folha. A planta tem mais receptores de água no verso da folha do que na frente, então eu vou deixar molhar muito. Também venho com bastante água no substrato. Ó, você vê que as raizinhas dentro do vaso transparente vão ficando verdinhas. Deixo escorrer bem. Se você tiver várias orquídeas para regar, você deixa ela fora do cachepô. E quando ela parar de pingar, você põe no cachepô bonito para fazer parte da decoração da sua casa. Mas você não rega dentro do cachepô, entendeu? Nesse vídeo eu vou te mostrar outros truques para regar, inclusive uma técnica que eu adoro, a rega do chazinho. Vai aprender comigo agora. Todas as orquídeas que têm algum tipo de estrutura assim, a gente chama isso de pseudobulbo, pode ser comprida, pode ser igual do dendróbio em forma de cana-de-açúcar, pode ser uma bolotinha igual da Celogine cristata. Não importa o tipo, mas se ela tem uma estrutura gorda assim, ela já aguenta passar mais tempo sem água. Por outro lado, se for uma vanda, não tem nada para armazenar água. Se for a Phalaenopsis, se for a baunilha, você vai ver que ela tem muito mais sede. Se você está num local bem ventilado, que nem esse que eu tô, ó, você vê que até tem vento, balança as plantas e tudo mais, rega e deixa elas secarem por aqui mesmo antes de você colocar de volta no lugar. Mas se por um acaso o local que você tá é interno, elas não vão secar rápido, cuida só para não acumular água nesse miolinho, tá? Que Phalaenopsis não é bromélia e essa água aqui, acumulada aqui, que vai demorar para secar, é a responsável pela maioria dos apodrecimentos. Então é só, terminou de molhar, passar um paninho nesse miolinho. É a única parte que você deve cuidar e só na Phalaenopsis. As outras não tem um desenho de planta que acumule tanta água. Próximo truque para regar. Carol, eu tenho muitas plantas para regar, não vai dar para ficar regando uma por uma desse jeito. Vamos lá então. Eu vou tampar o ralo e colocar água até a altura dos vasos, truque dos vasos menores. Vou te explicar. Vamos supor que eu vá regar ao mesmo tempo esta orquídea pipoca junto com esta orquídea grapete. Eu tenho um vaso alto, um vaso baixo, uma diferença de uns 2 dedos de um vaso para o outro. Se eu colocar água acima do limite dessa daqui, o substrato dela vai começar a boiar. E aí fica uma sujeira dentro do tanque, entope o tanque, você vai perder substrato da planta, então não faça isso, tá? Você vai usar o menor dos vasos de limite. Então eu já vou pondo ele ali, que é para ver se não vai passar. Ó, ainda tem bastante para entrar. E também já posso começar a organizar. Eu já vou pegando as meninas. Agora tá quase chegando na altura do vaso da Ludísia. Isso também funciona para essas plantas que soltam muitas raízes para fora do vaso, porque pelo menos a parte que está com substrato você dá uma super hidratada
E a área externa você dá uma rebatida final com o pulverizador. Eu já vou mostrar como é que molha com pulverizador. Vai deixar as plantas aqui em paz, no mínimo uma meia hora. Alerta máximo: jamais, em hipótese nenhuma, você vai colocar na rega coletiva a planta que está com bactéria. Se você tiver com uma planta doente, com uma sinalização como essa, molhada, com cheiro ruim, não faça isso, tá? Primeiro que bactéria é bem difícil de combater, é provável que você acabe perdendo a planta. Segundo, porque fungos e bactérias se espalham através da água. Então, planta assim já tem que estar longe das saudáveis. Esses dois jeitos de molhar, seja individual ou coletivo, você vai usar para plantas que têm bastante substrato e que você tem de hidratar em profundidade. Mas faz como quando a planta gosta de crescer sem substrato, como é o caso dessas vandas aqui. Então, primeira técnica para vanda, você vai usar um pulverizador de pressão acumulada, tá? Porque você ficar naquele sprayzinho assim, você vai ter cãibra no dedo e não vai conseguir regar a planta direito. Repara só como muda a cor da raiz. Eu vou até tirar essa planta daqui. Eu penduro a vanda e entro com a água num local que eu possa fazer sujeira no chão. E vou em abundância. Eu também vou molhar a folhagem, porque como eu falei que as plantas têm receptores de água e nutrientes nas folhas, e no verso tem mais que na frente, eu não vou deixar ela sem água, tá? Então vou molhar também a folhagem, é ótimo para a planta, tira bichinho. Eu dou um bom trato nela, ó. Viro para um lado, viro para o outro. Olha aqui, ó. Você vê pontinhas de raízes novas surgindo naquilo que parecia morto. Então, vamos aproveitar esse presente da planta e molhar bem. E aí, ó, você vê que algumas raízes começam a ficar verdes de novo. Então, eu vou molhar até ela encharcar bastante. Se a raiz estiver muito seca, ela não fica verde, mas você mole, mole, mole. Mole lembrando o que é uma cachoeira, aquela umidade toda, e seja você a cachoeira da sua vanda. Se a sua vanda tem raízes mais curtas, ou pior, está praticamente sem raiz, você pode usar a técnica do chazinho. Em vez de fazer no tanque, eu vou fazer aqui num jarro de vidro, mas você pode fazer no tanque também, tá? Não tem nenhum problema. Você vai colocar a planta em imersão, mas também com adubo. É um chazinho de bocache para ela. Aí eu vou botar uma quantidade muito maior do que eu poria para diluir bem isso aqui. Ó, diluir bem. E como ela vai ficar pouco tempo aqui, ela vai conseguir puxar só o período que ela ficar, sabe? Deixar 1, 2 horinhas, ela só vai puxar o adubo durante essas 2 horinhas. Então não se preocupe que você não vai causar um excesso de adubação com bocache. Porque se você usar adubo mineral do tipo NPK, se você colocar mais do que o recomendado na embalagem, já era, tá? Gosto de usar chazinho com vanda porque é difícil de criar uma super hidratação para uma planta que não tem substrato. Tomar um banho de banheira com comidinha lá dentro, bem gostoso, ó. Tô indo até essa raiz aqui, ela vai ficar totalmente submersa. E depois de deixar umas horinhas no chazinho, eu aproveito para molhar também as folhas, tá? Então não vou fazer isso agora, vou deixar ela aí de molho. E antes que você me pergunte quando tem que fazer isso, quantas vezes na semana tem que fazer isso, eu já te aviso. Não tem regra para todas as orquídeas. Vai depender muito do tamanho do vaso, do tipo de substrato, se está dentro de casa ou está fora. Tudo isso vai interferir. Então o que eu sugiro é que você sempre ponha a pontinha do dedo no substrato e veja se o seu dedo sai sujo. Essas daqui estão molhadas, então não vale, né? Mas vou pegar essa aqui de trás que a gente não molhou ainda. Ó, se eu esfrego o dedo e o dedo sai quase limpo, saiu quase limpo, tá vendo? Olha a diferença para uma que eu acabei de regar.
Pausa o vídeo antes de responder. Você percebeu que até agora eu usei plantas com flor e sem flor, mas nenhuma flor foi molhada neste vídeo? Se você não percebeu, volta o vídeo para você notar. Quando eu for molhar uma planta que está com flor, eu vou rebolar para fugir da flor. A florada não pode receber água. Eu molho frente e verso das folhas, eu posso até molhar a haste floral, molho o vaso, substrato, mas a florzinha está poupada, está intacta. Daí, você pode falar: Carol, mas na natureza, quando chove, molha a flor também. é verdade. Só que a flor da planta que está na árvore tomando chuva dura muito menos porque é molhada. Duas coisas que diminuem a durabilidade de flor: calor e água na flor, tá? Além disso, você ainda tem o risco de botrites, uma doença fúngica que deixa a flor cheia de pintinhas e que ainda pode matar a sua orquídea. Até mais!